Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo da área de informática. Por aqui estarei falando sobre sistemas operacionais, que é um assunto muito importante. Vamos trazer hoje uma introdução ao tema, trazendo suas definições, como está classificado e ainda no final vamos responder algumas questõezinhas de concurso. Beleza? Vamos iniciar então aqui trazendo essa seguinte definição. Para que um determinado dispositivo, computador, tablet, smartphone e assim por diante, possa funcionar, é necessário que exista um software básico instalado nesses dispositivos. Este programa básico ele é conhecido como sistema operacional, que a gente vai chamar de SO, então já associa aí que o sistema operacional ele também é dito como software básico. E por que tem o sistema operacional, afinal de contas? Você já parou para pensar? É porque a máquina ela opera em cadeias de códigos binários, que é bem complicado a gente entender, né? E aí o sistema operacional ele vem para oferecer uma interface amigável. Então o homem, né, o ser humano, ele opera com uma estrutura mais abstrata. A gente interage com uma interface gráfica facilitada. A gente não precisa conhecer os detalhes de funcionamento do computador, porque tem o sistema operacional, né? Então, a gente consegue entender aqui, ó, nessa imagenzinha, essas camadas, ó, tá? E o sistema operacional está aqui na frente, oferecendo essa camada mais superficial para que a gente não precisa conhecer toda aquela complexidade da linguagem binária, tá bom? Vamos seguir aqui adiante. Eu desenvolvi essa imagem na minha graduação, no meu TCC, tá? E eu achei bem legal porque deu para ter uma visão bem clara disso que a gente acabou de falar. O sistema operacional a gente pode definir como sendo essa camada de software que tem entre o hardware, né, que é a parte física, e os aplicativos, os programas do usuário. Então, todos os programas que são instalados, né, eles rodam em cima do sistema operacional. Desse modo, toda e qualquer requisição que você faz aqui nessa interface, ela passa pelo SO para que o SO então implemente no hardware a solicitação do usuário. Então, é desse modo que funciona. Tá? Os aplicativos rodando em cima do SO, o SO gerenciando os recursos da máquina. Certinho? Dando sequência, programas computacionais. Os programas podem ser divididos de duas maneiras. A primeira, programas do sistema. E a segunda, programas aplicativos. Os programas do sistema eles manipulam, né, gerenciam as operações do computador. Já os programas aplicativos eles resolvem as demandas, as solicitações, os problemas para o usuário. Tá? Aquela demanda que o usuário tem, ele resolve através de programas específicos que a gente chama de programas aplicativos, são os apps, né? Mais comumente. Então, o sistema operacional ele está dentro da primeira categoria dos programas de sistema. Tá? Então, o programa de sistema mais importante do computador, do dispositivo, é o sistema operacional. Porque ele controla todos os recursos da máquina, ele sabe quanto que tem de memória, quanto que tem de disco, quais são os dispositivos que estão conectados, e ele ainda dá base de sustentação para que você possa executar programas aplicativos, que são os apps que funcionam em cima dos nossos sistemas operacionais. Certinho? Fizemos essa definição aqui. Seguindo, continuando ainda sobre o SO, tem duas formas da gente compreender o SO que eu quero que vocês anotem aí. Primeiro, tratando o SO como uma máquina virtual. A gente pode entender ele como sendo uma máquina virtual? Sim. Todo dispositivo possui uma linguagem de máquina, tá? Bastante primitiva, a gente viu isso logo no início, que humanamente é difícil de compreender. Se você não for um profissional da área de informática, que trabalha com hardware, com programação de baixo nível, você não vai conseguir interagir com a máquina, certo? Então o SO ele é o programa que é responsável por esconder esses detalhes de implementação, gerando abstrações. Essa é a palavrinha-chave, abstrações de mais alto nível. Então a abstração apresentada ao usuário pelo sistema operacional é mais simples, mais fácil de usar que o hardware original. Então percebam que a máquina virtual ela estende as funcionalidades do computador, gerando um nível mais facilitado que muitas vezes nem existe no hardware, mas ele cria uma interface para que o usuário tenha uma experiência tranquila, tá? Que ele não tenha muitos transtornos ao lidar com o gerenciamento da máquina, porque o sistema operacional justamente está colocando esse nível de abstração ali, certo? No nível mais alto para interagir com o usuário. Ficou claro isso aí, gente? Tá? Para a gente fechar essa primeira etapa aqui, nesta visão, a função do SO é apresentada ao usuário como sendo uma máquina estendida. O que é uma máquina estendida? A máquina virtual, expandindo as funcionalidades, trazendo recursos que no hardware não tem. Certinho? Seguindo, outra forma da gente visualizar o SO como um gerenciador de recursos. Nossos dispositivos são compostos por vários subsistemas que a gente vai estar trabalhando aqui nas nossas aulas, gerenciamento do processador, gerenciamento de memória, gerenciamento de disco,
gerenciamento de dispositivos de entrada e saída, e esses gerenciamentos todos que a gente está falando aqui, ele é coordenado pelo sistema operacional. Então, de nada adianta você ter todos esses equipamentos, processador, memória, dispositivos, tudo lá acoplado, se não tiver o sistema operacional coordenando tudo isso, certo? Que mais? Nessa visão, o SO tem como função gerenciar de forma adequada esses recursos, conciliando as requisições do usuário de forma mais rápida e confiável possível. Então aqui a gente está tendo essa visão do SO como gerenciador de recursos. Desse modo, o SO é responsável pela distribuição de forma otimizada da CPU entre as tarefas em execução. Então as tarefas virão de dispositivos do usuário que vai estar solicitando algum tipo de operação e o SO vai estar coordenando então essas requisições sobre a CPU. Então perceba a importância do SO no gerenciamento da unidade central de processamento que é a CPU. Beleza? Fechou? A gente conseguiu ter essa visão do SO como uma máquina virtual que estende os recursos do computador e também do SO como sendo o gerenciador dos recursos dos dispositivos da máquina. Certinho? Vamos então responder algumas questões de concurso. Diz o seguinte: na computação, a execução de programas, gerenciamento de memória e de espaço de armazenamento são atribuições do alternativa A, navegador web, alternativa B, painel de controle, alternativa C, explorador de arquivos, alternativa D, sistema operacional ou alternativa E, gerenciador de tarefas. Se você quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo, vou trazer a resposta agora para você. Alternativa D, sistema operacional, muito fácil, porque a gente acabou de falar, né, de SO, mas numa prova com várias questões, né, você tem que estar atento aos conteúdos que são relacionados ao tema, tá bom? Seguindo, o que mais? O objetivo do sistema operacional é distribuir recursos do computador, como por exemplo, espaço na memória principal e o tempo de processador, para torná-lo mais eficiente, certo ou errado? O que você marcaria? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo, vou trazer a resposta agora para você. Correto, está certo, então perceba aqui que a finalidade dele é distribuir os recursos, né? Aí fica um pouco estranho se distribuir, né, os recursos, mas é no fato de conseguir atender todas as solicitações, distribuindo a atenção dos recursos para as requisições do computador, né? E aí como utilizar o espaço de memória de forma adequada, da memória principal, o tempo do processador, criando políticas de escalonamento, a gente vai ver isso também nas próximas aulas. Então essa aqui está correta. Beleza? Vimos então essas duas questõezinhas. Fechamos por aqui porque eu dividi essa aula em duas partes, então vai ter continuação logo na sequência. Espero que você tenha gostado. Mais informações para ter acesso ao nosso material aqui na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau!